sob as luzes cintilantes de Hollywood, jazem histórias que ninguém quer contar. Fama, riqueza, admiração, tudo isso pode desaparecer em um único instante. Por trás dos tapetes vermelhos, das estatuetas douradas e dos momentos de aplausos intermináveis, escondem-se vidas que foram consumidas pelo brilho. Eles foram heróis da nossa infância, rostos que nos fizeram rir, ídolos que amávamos. Mas em algum momento, quando a luz se apagou, restou apenas a escuridão. Estas são 7 histórias de estrelas que tiveram tudo e perderam tudo. Histórias que nos lembram que fama não significa felicidade e que até as estrelas mais brilhantes podem cair. 1. Jim Carrey. Nos anos 90, Jim Carrey era o rei da comédia. Com filmes como O Máscara, Ace Ventura e Debbie e Lloyd, ele fez milhões de pessoas ao redor do mundo rirem. Ele foi o rosto de uma década que ansiava por leveza. Um homem que veio do nada e em pouco tempo se tornou um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Mas por trás do sorriso largo, escondia-se uma dor que poucos viam. Carrey sofria de uma depressão profunda, um vazio que nenhuma quantidade de dinheiro ou aplausos conseguia preencher. A tragédia o atingiu em cheio em 2015, quando sua ex-namorada morreu de overdose, um choque que o mergulhou na mais profunda escuridão de sua vida. Ele se retirou, desapareceu quase completamente da vida pública, enquanto o mundo se perguntava como o homem que os havia feito rir tanto mal conseguia sorrir. Mas Jim Carrey decidiu não se desmoronar. Ele buscou consolo na arte, na pintura e na espiritualidade, e encontrou nelas uma nova forma de paz. Hoje ele não está mais nos grandes palcos, mas encontrou algo que muitos em Hollywood nunca descobrem: a si mesmo. Sua história não é um conto de fadas sobre a fama, mas uma confissão de humanidade. O palhaço que fez o mundo rir lutou silenciosamente para não chorar. 2. Wesley Snipes. Nos anos 90, Wesley Snipes era o epítome de coolness e força. Com filmes como New Jack City, A Gangue Brutal, Passageiros 57 e, acima de tudo, Blade, ele se tornou uma lenda viva, o primeiro super-herói negro a conquistar as telonas. Seu nome significava sucesso, poder e estilo. Hollywood parecia estar a seus pés, e milhões admiravam sua coragem, seu carisma e sua presença física. Mas enquanto o mundo o via como um herói invencível, uma ilusão perigosa crescia dentro dele, a convicção de que a fama o colocaria acima das regras. Por anos ele ignorou as autoridades fiscais, certo de que nada poderia acontecer com ele. Mas em 2008 veio a sentença: 3 anos de prisão. O homem que um dia caçou vampiros agora estava ele mesmo atrás das grades, não por drogas ou violência, mas por arrogância e falsa segurança. Quando foi libertado em 2013, nada era como antes. Os grandes papéis não vinham, os estúdios se afastaram, e seu nome não mais significava fama, mas um aviso. Snipes tentou um retorno, com pequenos papéis coadjuvantes, com orgulho e disciplina, mas a era de ouro havia passado. Sua história é um alerta para toda Hollywood. Ninguém, por mais famoso que seja, está acima da lei. A verdadeira batalha de um herói começa quando os holofotes se apagam e resta apenas o próprio reflexo. 3. Margot Kidder. Nos anos 70 e 80, Margot Kidder foi a mulher que conquistou milhões de corações. Como Lois Lane em Superman, ela se tornou um ícone, forte, inteligente, charmosa. Ao lado de Christopher Reeve, ela representava, para uma geração de cinéfilos, o símbolo da jornalista corajosa que inspirava até mesmo heróis. Mas o brilho de Hollywood é enganoso. Por trás das câmeras, Kidder lutava com demônios que ninguém via. Em 1996, após anos de sucesso, ela sofreu um grave colapso nervoso. O diagnóstico: transtorno bipolar. A partir daí começou sua lenta queda, uma vida entre internações, problemas financeiros e um abismo cada vez mais profundo de solidão. A mulher que um dia brilhava nos tapetes vermelhos, de repente se viu sem casa, dependendo da bondade de estranhos nas ruas. Hollywood, que a celebrou, se afastou dela. Embora ela tenha retornado mais tarde para papéis menores, o tempo lhes o havia tirado tudo: fama, dinheiro e, acima de tudo, a autoconfiança. Quando ela morreu em 2018 aos 69 anos, uma pergunta permaneceu, que muitos na indústria não conseguem ignorar. Qual o preço da fama quando ela te derruba do céu direto para a escuridão? Margot Kidder não deixou fortuna, mas um legado.
o eco silencioso de uma mulher que nos mostrou que nem o coração do Superman pode salvar a todos. 4. Jean Michael Vincent. Nos anos 70 e 80, Jean Michael Vincent era o rosto de uma nova Hollywood. Com sua aura descolada, olhar marcante e carisma inconfundível, ele se tornou um símbolo de elegância masculina e aventura. Milhões o viram em Trovão Azul como o piloto destemido que dominava os céus. Ao lado de lendas como John Wayne e Burt Reynolds, ele estava nos holofotes, bonito, bem-sucedido, cobiçado, mas a fama que o elevou se tornou sua ruína. Álcool, drogas e uma vida no limite transformaram a estrela celebrada em um homem que não conseguia mais se livrar de suas próprias sombras. As ofertas de papéis diminuíram, os amigos desapareceram e logo do ídolo restou apenas um homem quebrado. Nos últimos anos de sua vida, Vincent viveu recluso, marcado por doenças e perdas. Ele perdeu uma perna após uma infecção grave e lutou por cada dia. O antigo herói dos ares havia se tornado um homem que ninguém mais reconhecia. Quando ele morreu em 2019, aos 74 anos, Hollywood se lembrou dele com um gosto amargo, como um símbolo de quão impiedosa esta indústria pode ser. A vida de Jean Michael Vincent é um aviso, gravado na história de Hollywood. A queda da tela para o vazio pode vir mais rápido do que um aplauso se esvai. 5. David Cassidy. Nos anos 70, David Cassidy era o rosto de um sonho. Como Keith Partridge na série A Família Partridge, ele cantou e conquistou os corações de milhões. Sua voz enchia estádios, seus pôsteres estavam em inúmeros quartos de adolescentes, e seu sorriso era a personificação da inocência e da esperança. Ele foi o ídolo de uma geração inteira, um símbolo da era de ouro da música pop. Mas por trás da fachada brilhante fervilhava uma pressão que nenhum jovem teria conseguido suportar. As expectativas, a fama, o jogo constante da perfeição, eles lentamente lhe tiraram o ar. Para escapar dessa gaiola invisível, Cassidy recorreu ao álcool. O que começou como uma fuga tornou-se um hábito que destruiu sua vida. As manchetes que outrora celebravam seus sucessos, agora relatavam seus colapsos, suas dívidas e seu desespero. No início dos anos 2000, pouco restava da estrela mundial. Ele vivia em um pequeno apartamento alugado, lutava com problemas financeiros e acabou perdendo até sua casa. O homem que um dia foi celebrado por milhares nos palcos dormia em seu carro, sozinho com as lembranças de um tempo que nunca mais voltaria. Quando David Cassidy morreu em 2017, aos 67 anos, de falência de órgãos, foi como se a própria música pop tivesse perdido parte de sua inocência. Seu nome permanece imortal, mas sua história é um lembrete silencioso. Pode-se encantar o mundo com canções, e ainda assim, desmoronar no próprio silêncio. 6. Erin Moran. No final dos anos 70, Erin Moran era a queridinha da América. Como Joanne Cunningham na série Cult Happy Days, ela encarnou a menina inocente e alegre que encantava milhões de espectadores semana após semana. Com apenas 14 anos, ela estava no auge da fama, uma adolescente com o sorriso de uma estrela e o mundo a seus pés. Mas quando a série terminou, seu conto de fadas também chegou ao fim. Hollywood não tinha um novo roteiro para ela, nenhum novo papel. Apenas o silêncio que se segue quando os aplausos cessam. A fama que antes a sustentava transformou-se em um peso que a puxava para baixo. Sem trabalho, sem estabilidade e sem perspectiva, Erin entrou em uma espiral de depressão, álcool e pobreza. Em 2010, ela foi despejada de sua casa na Califórnia, vivendo em motéis e carros, muitas vezes dependendo da gentileza de outras pessoas. Jornais sensacionalistas, que a celebraram um dia, agora mostravam fotos de uma mulher quase irreconhecível, um símbolo do esquecimento. Em 22 de abril de 2017, Erin Moran morreu aos 56 anos, em decorrência de um câncer. Sua morte chocou muitos que cresceram com ela. Ela não deixou riquezas, nem escândalos, apenas a lembrança de um sorriso que um dia iluminou as salas de estar da América. A história dela nos lembra como a fama pode ser cruelmente efêmera, e que por trás de cada rosto brilhante existe um ser humano que só queria ser amado. 7. Leif Garrett. No final dos anos 70, Leif Garrett era a personificação de um ídolo adolescente. Com sua cabeleira loira, sorriso charmoso e canções como I Was Made for Dancing, ele fez gerações inteiras de jovens suspirarem.
Ele era a estrela perfeita, jovem, bonito, bem-sucedido. Aos 17 anos ele enchia arenas, posava nas capas de todas as revistas e vivia o que milhões sonhavam. Mas a fama que chega tão cedo pode ser destrutiva. Por trás da fachada impecável de um prodígio pop, escondia-se um garoto que nunca aprendeu quem realmente era. A pressão de manter a imagem, o ruído constante das expectativas, tudo isso o levou aos braços das drogas e do álcool. Pequenos experimentos viraram dependências, erros viraram escândalos, prisões, violações de liberdade condicional, clínicas de reabilitação. Sua vida parecia uma queda sem fim. A riqueza desapareceu, os fãs esqueceram, e o outrora queridinho da América, de repente se viu sem nada. Em entrevistas, Garrett mais tarde falou abertamente sobre suas lutas, sobre a sensação de ter sido engolido e cuspido pelo sistema. Embora ele tenha tentado se reerguer através de reality shows e projetos musicais, o brilho dos dias passados nunca retornou. Hoje ele vive mais silencioso, mais marcado, mas também mais sábio, como alguém que sentiu na própria pele o preço da fama. Sua história é a última destas 7, e talvez a mais honesta. Ela mostra que em Hollywood nada é permanente, a não ser a tentativa de se levantar novamente após cada queda. Ao ouvir todas essas histórias, parece quase impossível acreditar que por trás do brilho de Hollywood exista tanta dor, mas talvez esse seja o verdadeiro preço da fama, o jogo constante entre luz e sombra, entre aplauso e solidão. Essas 7 pessoas, Jim Carrey, Wesley Snipes, Margot Kidder, Jen Michael Vincent, David Cassidy, Erin Moran e Leif Garrett, tiveram tudo o que outros apenas sonham: talento, admiração, dinheiro, poder. E, no entanto, se encontraram em um ponto de suas vidas sozinhos, despidos de tudo o que um dia pareceu significativo. Alguns buscaram redenção, alguns encontraram paz, outros se apagaram silenciosamente. Suas histórias são mais do que tragédias, são espelhos, espelhos de um mundo que idolatra a fama, mas esquece a humanidade. Talvez a lição de tudo isso seja bem simples: a fama pode te dar asas, mas também pode te queimar. E no fim, o que importa não é o quão alto foi o aplauso, mas se você ainda se reconhece na escuridão. Pois por trás de cada estrela que cai, existe um ser humano, vulnerável, em busca com esperança, e é exatamente isso que torna suas histórias inesquecíveis.